Você já sentiu o cheiro da morte? Aline sempre teve um pressentimento sombrio antes que algo ruim acontecesse. Mas naquela noite foi diferente. Ela sentiu o cheiro primeiro. Um odor metálico, podre, pesado. Algo que fez seu estômago revirar. Minutos depois, uma ambulância passou. Dentro dela, 2 conhecidos. Um deles, o ex-marido de sua amiga, que desejou a morte dela e do namorado. Mas quem sofreu o acidente foi ele. Agora, ele passaria o resto da vida preso a uma cama. Coincidência? Ou será que o destino sempre avisa antes de agir? Você já teve um pressentimento antes de algo ruim acontecer? Comente. Você acredita que algumas pessoas conseguem prever o destino? Inscreva-se no Narrando o Medo para mais histórias arrepiantes, baseadas em fatos reais. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que alguns sinais nunca devem ser ignorados. Aline sempre teve uma intuição aguçada. Desde pequena, sentia coisas que os outros pareciam ignorar. Mudanças sutis no ambiente, aquela sensação de estar sendo observada e, o mais estranho de tudo, o cheiro da morte. Ela não sabia explicar. Era um odor metálico, azedo, pesado, algo que fazia seu estômago se revirar e um arrepio subir por sua espinha. E naquela noite, o cheiro veio de novo. Era tarde, por volta das 2 da manhã. Aline caminhava para casa depois de visitar uma amiga. A rua estava deserta. A única iluminação vinha dos postes fracos que tremulavam vez ou outra. O vento carregava um frio estranho, mas não era a temperatura que a incomodava. Era o cheiro. Do nada, ele surgiu no ar. Forte, doce e podre ao mesmo tempo. Seu peito apertou. Ela sabia o que isso significava. Sempre que sentia aquele cheiro, algo ruim acontecia. Foi então que, ao longe, ela ouviu o som da ambulância. As sirenes cortaram o silêncio da madrugada como um aviso terrível. Aline parou, olhando ao redor, tentando entender de onde vinha. Quando finalmente a ambulância passou por ela, sentiu um frio na espinha. Dentro dela, 2 conhecidos. E um deles era o ex-marido de Luísa, sua amiga. Aline sabia que aquele homem não era bom. Ele sempre teve um ar sombrio, algo na sua energia. Fazia com que qualquer um que estivesse por perto se sentisse desconfortável. Mas o que mais a assombrou foi a lembrança de uma conversa recente. Ele havia desejado que Luísa sofresse um acidente, que o carro dela capotasse com o namorado dentro. Mas o destino teve outros planos. O carro que capotou foi o dele. O choque percorreu o corpo de Aline. Ela soube naquele momento que o cheiro da morte não havia sido um presságio para Luísa. Mas para ele sobreviveu, mas o preço foi alto. Agora, ele passaria o resto da vida preso a uma cama. O amigo que estava com ele também sobreviveu, mas nunca mais conseguiu andar direito. O destino pode até parecer imprevisível para muitos, mas Aline sentia que, de alguma forma, ele sempre tentava dar um aviso antes de agir. Naquela noite, ela aprendeu uma coisa: o cheiro da morte nunca vem sem motivo. E aquela não seria a última vez que ela o sentiria. Aline sempre teve medo da casa do avô. Desde criança, evitava passar muito tempo sozinha ali. Havia algo naquele lugar que nunca parecia realmente vazio. Era uma casa antiga, de janelas grandes e portas pesadas, cercada por um quintal imenso que parecia nunca ter fim. Mas o pior não era o tamanho do terreno, era o que se escondia na escuridão. Durante o dia, a casa parecia comum. Um cheiro de café fresco sempre vinha da cozinha e o som das árvores ao redor criava uma sensação de calmaria. Mas quando a noite chegava, as sombras pareciam ganhar vida. O vento assoviava pelas frestas das janelas. Os cômodos escureciam de um jeito estranho e Aline sentia uma presença invisível, como se algo a observasse a cada passo. O pior momento era quando precisava sair do quarto à noite. O banheiro ficava longe, do outro lado do corredor, e para chegar até ele, precisava passar pela sala. E lá, bem acima do balcão onde ficava o filtro de barro, estava o quadro da mãe do avô, Isabel. Aline odiava aquele quadro. Os olhos de Isabel pareciam segui-la, como se soubessem que ela estava ali. Sempre que precisava ir ao banheiro, ela se apressava,
evitando olhar para o quadro, tentando não respirar fundo para não sentir o cheiro do velho óleo da pintura. Mas certa noite, ela olhou e teve certeza absoluta de que o rosto de Isabel estava diferente. Aline congelou no meio da sala, seu corpo inteiro arrepiado. Ela piscou tentando se convencer de que estava imaginando coisas, mas por um segundo longo demais, ela teve certeza de que os olhos na pintura estavam mais fundos, mais escuros, e que o leve sorriso no rosto de Isabel não estava ali antes. Seu corpo entrou em modo de defesa. Correu para o banheiro sem olhar para trás. Trancou a porta, respirando ofegante. Mas o medo não ficou do lado de fora. Aline sentiu um frio estranho ao redor dela, como se alguém estivesse no banheiro com ela, como se algo tivesse seguido seus passos. Ela nunca saiu daquele banheiro tão rápido. Passou o resto da noite trancada no quarto, os ouvidos atentos, tentando ignorar a sensação de que, se abrisse os olhos no meio da madrugada, alguém estaria parado no canto do quarto olhando para ela. Aline cresceu ouvindo que sombras não machucam ninguém, mas ela sabia que naquela casa as sombras não estavam lá apenas por acaso. O quintal do avô era enorme, parecia não ter fim. Durante o dia, as árvores balançavam preguiçosamente ao vento, e o sol iluminava os campos onde ele plantava milho e feijão. Mas quando a noite chegava, o quintal se tornava outro lugar. O cheiro da terra úmida ficava mais forte, o silêncio pesava no ar. E Aline sabia que não estava sozinha, porque os vultos apareciam. Certa noite, Aline acordou sentindo sede. O quarto estava abafado, e seu coração batia acelerado como se algo estivesse errado antes mesmo de abrir os olhos. Ela tentou ignorar a sensação, mas então ouviu um ruído, um barulho leve, como passos na terra do quintal. Ela prendeu a respiração. Alguém estava andando lá fora, mas não era o avô. Os passos eram lentos, arrastados, como se algo pesado estivesse se movendo entre as plantações. Com a boca seca, Aline levantou-se devagar, tentando não fazer barulho. Precisava ver. Abriu a cortina do quarto apenas o suficiente para espiar lá fora. E então ela viu. Uma sombra alta e encurvada caminhava no meio do quintal. Seus pés não faziam barulho, apesar do chão coberto de folhas secas. Era como se não pertencesse àquele lugar. Ela piscou, tentando ajustar a visão. A figura estava de costas para a casa, imóvel. Então lentamente virou-se. Aline sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não tinha rosto. Aline se afastou da janela com o coração disparado. O quarto parecia menor, mais escuro, como se algo a estivesse pressionando de dentro para fora. Ela queria correr, queria acordar o avô, queria gritar, mas o silêncio ao seu redor parecia sussurrar para ela ficar quieta. Com passos hesitantes, voltou a espiar pela cortina. O quintal estava vazio. A sombra não estava mais lá. Mas então, a porta do quarto rangeu. Alguém ou algo estava agora dentro da casa. E naquele instante, Aline percebeu que os vultos nunca ficaram apenas do lado de fora. Eles sempre estiveram ali. E agora, sabiam que ela os via. Aline ficou paralisada, o som da porta rangendo. Foi como um aviso silencioso de que algo estava dentro da casa. O ar ao seu redor parecia mais pesado, como se estivesse sendo puxado para fora do quarto. O silêncio não era normal. Ela queria acreditar que era o avô andando pela casa, talvez indo buscar um copo d'água ou verificar algo no quintal. Mas no fundo ela sabia que não era ele. O coração disparado, os ouvidos atentos. E então ela ouviu. Passos lentos, cuidadosos. O chão de madeira rangia a cada movimento. Aline não conseguia ver nada, mas sentia. Alguém estava ali e estava se aproximando. Ela se forçou a respirar devagar. O que quer que estivesse ali sabia que ela estava acordada. Ela podia sentir. Era como quando se está no escuro absoluto e, mesmo sem ver, sabemos que há alguém parado ali, nos observando. Se ficasse em silêncio, fingindo que dormia, talvez fosse embora. Talvez. Mas então um detalhe a fez mudar de ideia. A porta do quarto estava trancada. E mesmo assim, ela abriu. O medo tomou conta. Seu corpo inteiro estava tenso, suando frio.
Aline virou-se muito lentamente para a porta. O quarto estava escuro, mas ela conseguia ver uma silhueta, parada na soleira da porta, imóvel, observando. Alguém ou algo estava ali dentro com ela, e então se moveu. Aline não gritou. Não conseguiu. Ela fechou os olhos e rezou, tentando ignorar a certeza de que, naquele momento, o vulto estava bem ao lado de sua cama. A noite pareceu durar uma eternidade. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela, Aline abriu os olhos devagar. O quarto estava vazio, mas o medo ainda estava ali. Levantou-se lentamente, os ossos doloridos pelo frio da noite, e caminhou até a porta. Estava destrancada. O que quer que tenha estado ali saiu sem deixar rastros, ou pelo menos era o que ela pensava. Até sentir o cheiro, aquele mesmo cheiro metálico e pesado da noite do acidente. Aline sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia o que aquilo significava. Alguém tinha morrido, seu coração apertou. Correu pelo corredor e foi até o quarto do avô. Mas ao chegar lá, encontrou a porta entreaberta. O cheiro era ainda mais forte e ao entrar no quarto, encontrou o avô deitado na cama. Pálido, sem vida. Ele havia morrido durante a noite. E Aline percebeu naquele instante que os vultos não estavam apenas observando. Eles tinham vindo buscá-lo. Desde aquele dia, Aline nunca mais voltou à casa do avô. Mas o cheiro da morte, ainda volta para ela de tempos em tempos. Ela sabe o que significa. E sempre que sente aquele odor metálico e azedo, sabe que, em algum lugar, alguém está prestes a partir.